E pela primeira vez, o advogado de Daniel Silveira se manifesta após mais uma prisão dele, às vésperas do Natal. Ele revelou tudo, o porquê isso está acontecendo e contou coisas que ninguém sabia sobre o ministro Alexandre de Moraes. E aqui neste vídeo é bomba atrás de bomba e vai deixar vocês de queixo caído. Olhem o que disse o Dr. Paulo Faria. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei revoltada, além de muito triste com essa situação, porque segundo ele, o que na verdade Alexandre de Moraes, o ministro do STF, quer fazer com Daniel Silveira? Encontra outra alternativa. É vingança, é perseguição e é política, hein, doutor? Ou seja, ele quer matar o Daniel Silveira dentro da prisão. É impressionante. Então, doutor Cláudio e Pitoli, tudo, ele sabe de tudo. Ele só finge demência para poder não tomar providência, porque é o Daniel Silveira. Ele é pessoal, Alexandre, é pessoal. Ficou escancarado agora a perseguição pessoal. Por que é pessoal? Porque nós tivemos exemplos aí de Sérgio Cabral, que descumpriu medidas cautelares e muito mais graves do que supostamente o Daniel tenha descumprido, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, hoje ele está livre, leve e solto, apesar dos mais de 400 anos de condenação, crimes confessados, e no caso específico do Daniel, é o Daniel Silveira. Na realidade, o Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Só que nós não vamos descansar e permitir isso, Alexandre. A perseguição é pessoal. Não há nada que explique toda esse circo armado aí pelo Moraes para poder prender o Daniel na véspera de Natal e tirá-lo da família, dos amigos e da sua liberdade, né? Colocando no regime fechado e o resto revogando o livramento condicional, que é uma medida absolutamente desproporcional, até porque nós informamos tudo de forma transparente nos autos, inclusive a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no próprio domingo. Eu não informei antes, Pitoli, porque, por exemplo, ocorreu o fato à noite e eu soube pela manhã. Mas eu não estava próximo ao escritório, trabalhando com o meu token para poder assinar a petição, para poder enviar. Então eu consegui fazer isso no final do dia, né? Até porque advogado no recesso tem que ter pelo menos uma meia hora aí de paz, mas esse cidadão aí não dá uma paz para ninguém, e nem darei paz para ele também. Doutor, e aí? O que acontece daqui para frente? Daniel volta ao sistema fechado? Existe alguma possibilidade de reverter esse cenário? Ele está no regime fechado, né? É o desejo mais insano e sádico de Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Isso aí deve ser tara, só pode, não tem explicação. E ele estando agora no regime fechado, o que nós remamos contra a maré levou agora tudo por água abaixo. É impressionante. Então, agora nós começamos, ontem mesmo eu já fiz um embargo de declaração da decisão dele que disse que houve perda de objeto ou houve prejudicialidade por conta da audiência de custódia. Mas eu quero dizer, Pitoli, que uma medida drástica como a revogação de livramento condicional, a lei, a LEP, ela diz claramente que o juiz deverá imposição, deverá intimar a defesa para uma audiência de justificação, para que sejam apresentadas as justificativas e todos os documentos necessários para que antes da revogação a defesa técnica tenha que ser ouvida. E isso não ocorreu. Inclusive, ontem, nos embargos, eu juntei o precedentes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dessa obrigatoriedade. Porque se não houver essa obrigatoriedade, há o que nós chamamos de constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal, em tese, caberia habeas corpus, mas nós sabemos que o habeas corpus é abolido ali no STF contra atos dos seus próprios membros. Então,
Sinceramente, eu espero que ele atente a esse detalhe da lei, que é uma esperança quase que remota, mas que nós estamos fazendo de tudo dentro da legalidade e do direito para poder reverter isso. É desproporcional, porque foram impostas 12 medidas, 12, e uma delas ele utilizou para revogar, antes sequer de ouvir a defesa em uma audiência de justificação. Isso é obrigatoriedade legal. Ele violou, novamente, o devido processo legal. Ele violou a ampla defesa e contraditório. Então, ele tomou uma decisão de ofício. Nem sequer a Procuradoria-Geral foi ouvida antes da revogação. Então, é impressionante a gana pessoal, a perseguição que ele faz com o Daniel Silveira, que é o seu preso de estimação. E aí destroçou a família, destroçou os amigos, tudo. Acho que boa parte do Brasil ficou realmente com um Natal triste por conta dessa atitude leviana, irresponsável, ilegal, irracional desse cidadão vestido de toga. Doutor, um colega do senhor de profissão, Cláudio Cofani, aqui conosco. Cláudio, o doutor Paulo Faria, na tua escuta. Bom dia, doutor Paulo. Como advogado, eu parabenizo e agradeço a honra do senhor representar a nossa categoria, pois é o que o senhor falou. No recesso, nós, advogados, teremos que ter um período, pelo menos, para poder descansar. E o senhor, aí, na véspera do Natal, já sendo acionado para mais um abuso de autoridade, porque, como o senhor falou, vamos deixar bem claro para a nossa audiência. Doutor, um juiz normal, julgando uma informação de que, eventualmente, há suspeita de que alguém em prisão domiciliar ou teria descumprido uma das 12 condicionantes que foram impostas, ele prenderia de ofício ou ele teria que fazer audiência? A primeira coisa é só para repetir para a audiência ouvir. Depois eu tenho uma segunda questão. Doutor Cláudio, bom dia, uma honra falar com o colega novamente. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma gama de precedentes que diz claramente que é ilegal você prender, você revogar uma medida como o livramento condicional, que envolve uma regressão de regime, é algo muito gravoso. Então, a lei determina que o juiz de verdade, não esse que está aí, ele tem que intimar a defesa para que a defesa participe de uma audiência de justificação, inclusive em defesa oral, para que o juízo, depois dessa audiência de justificação, ouvindo ainda o Ministério Público, ele tome a decisão de revogação da medida. Ele pode também, de ofício, fazer isso, mas ele não pode prender primeiro para depois averiguar. O que ele suscitou de irresponsavelmente na decisão? Ele duvidou que o Daniel Silveira tenha ido ao hospital. Ele duvidou, inclusive questionou a urgência. Agora, ele é médico também. Ele quer ser médico. Porque ele duvidou, ele disse que não via, não entendia que a medida fosse de urgência. Doutor, e perdão interrompê-lo, o senhor já tinha apontado problemas renais enfrentados pelo Daniel Silveira na cadeia, né? Sim, em julho, no final de julho, início de agosto, ele já teve esse problema lá em Bangu, e eu requisitei, via ofício, a SEAP, que enviasse todo o histórico médico do Daniel. E aí, no dia 29/7, teve uma consulta lá, inclusive foi classificado como urgência. E eu peguei esse laudo, no dia 28 de agosto, encaminhei ao sujeito aí, para ele tomar providências. Quais as providências que tinham que ser tomadas? Ele tinha que fazer tratamento nefrológico. Por isso que ontem eu desejei a ele um dia de cálculo renal movendo dentro do seu corpo, para ele entender a gravidade do que ele está fazendo. O que ele quer? Ele quer matar o Daniel Silveira na prisão? Ontem à noite, eu publiquei, ele esteve no hospital ontem, ele passou mal ontem novamente. Ele foi levado à UPA, que fica dentro do complexo. Ele passou mal, ele está com cólica, com crise renal. E aí o emocional também
ajuda, ou seja, ele quer matar o Daniel Silveira dentro da prisão. É impressionante. Então, doutor Cláudio e Pitoli, ele sabe de tudo. Ele só finge demência para poder não tomar providência, porque é o Daniel Silveira. Ele é absolutamente um tirano, uma pessoa sem alma, uma pessoa que quer, por tudo, tirar não só a vida do Daniel, mas a vida da família inteira, porque ele está prejudicando a família inteira, toda a família. Imagine a situação da filha, das filhas, da mãe, que durante mais de 2 anos chorou dia após dia vendo o seu filho preso, sem crime algum. Então é revoltante, revoltante. E eu quero que esse pessoal que fala em direitos humanos, cadê esse pessoal que fala de direitos humanos? O cara está sendo torturado dia e noite, e não se faz nada. Então, tudo foi denunciado, tudo está registrado, doutor Cláudio. Então, ele tinha que ter intimado a defesa antes de revogar de ofício o livramento condicional e mandá-lo para o regime fechado, doente. Daniel Silveira está doente, com doença crônica renal, ele precisa de cuidados médicos. E não é lá dentro do presídio, dentro de Bangu, que ele vai ter isso. E o Moraes sabe disso, ele tem ciência disso, mas o que ele quer é matar Daniel Silveira. E, doutor, eu assisti, como grande parte dos brasileiros, a informação transmitida via Globo News, que me parece que é a imprensa oficial do ministro Alexandre Moraes. Eles chegaram a pôr imagem do laudo do atestado médico, dizendo que entrou tal horário, que saiu tal horário. Aí depois um cidadão, eles fazem com um sorriso irônico e sádico. Ah, mas ele se deslocou aqui, ficou não 20 minutos, mas 2 horas. Eles têm acesso aos detalhes. O senhor teve acesso a todos esses detalhes antes deles, doutor? Essas informações que a Globo News solta? Doutor Cláudio, eu tive acesso à fonte. Qual foi a fonte? A esposa. Eu tive acesso, eu conversei com o Daniel no domingo, ele me explicou tudo o que aconteceu. Eu expliquei isso para esse sujeito. Coloquei lá no dia, coloquei o laudo, coloquei. Quem é jornalista para poder questionar laudo? E exato. Outra, esse pessoal não sabe fazer conta. Por quê? Quando você é liberado do hospital, você sai imediatamente no mesmo segundo? Normalmente, quando alguém tem crise renal, ele fica extasiado, ele fica numa transição entre o anormal para o normal. Agora, essa anormalidade é utilizada para poder gerar clique, gerar audiência. Então, o que esse pessoal fez aí é o suprassumo da burrice e da ignorância. Por quê? Quando o Daniel passou mal, a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim. Isso foi às 20 horas e 41 minutos, ele ligou para mim, ela relatou, e eu disse, corre para o hospital. Se houver uma ultrapassagem de horário, pegue todos os documentos médicos para que seja informado no processo que ocorreu, porque você não está dolosamente, ou seja, com aquela vontade de descumprir. Doloso, é quando você tem aquela ânsia, aquela vontade de descumprir. E aí você não tem esse dolo, então a gente vai justificar. Amanhã, quando eu voltar do meu passeio, eu vou, porque era recesso, né? Eu vou informar no final do dia, eu informo ao ministro, eu oficio a SEAP. E foi isso que fez. Ele saiu às 20h50 e alguma coisa, foi buscar a esposa. Por que ele foi buscar a esposa em outro local? Porque a esposa não queria mais nem pisar no local lá onde é que ele reside, lá no bairro de Araras. Por quê? Porque é um local de superexposição, um local que não tem segurança, e eu, há mais de 2 meses, venho falando, doutora, procure um local para que vocês fiquem quando o Daniel sair. Procure, não fique nesse local porque é inseguro. Há mais de 2 meses eu venho pedindo. E ela, não se sentindo insegura, ela foi para outro local. Ela ficou, acho que na casa de uma prima, alguma coisa assim, aguardando o Daniel. O Daniel saiu, passando mal,
foi até lá, que o primo dele levou, o sobrinho, primo, perdão, levou até aonde a doutora Paola estava. Ela pegou o Daniel, levou para o hospital, ficaram lá até a 00:35, quando foi o laudo, a saída. Então, a 00:35 até 2h10 não dá 2 horas, não. Esse povo não sabe fazer conta. Amplia. E outra, o trajeto noturno em BR, com chuva, é mais lento do que esse bando de abutres falando que leva 25 minutos para chegar. Então, quando o Daniel saiu do hospital, ele foi deixar a esposa no mesmo lugar que ele pegou e foi para casa, porque ele tinha medida a cumprir. Ele não foi para boate, ele não foi para boteco, ele não foi para bar, ele não foi para lugar nenhum. Ele foi deixar a esposa que acompanhou ele. Inclusive, hoje eu vi uma publicação, até a própria filha me mandou, uma pessoa publicou, Prisciane, que é a filha dele, eu encontrei o Daniel no hospital. Então, é um bando de abutres, esses jornalistas que querem distorcer a verdade e tentar achar pelo em ovo, que é o que eles fazem. Só isso que eles fazem. Eles não fazem mais nada da vida, senão a desgraçar a vida dos outros. É revoltante. Eu, como advogado e também jornalista, eu me sinto envergonhado desse tipo de conduta, desse tipo de gente. Atendi todos os jornalistas de UOL, de Globo News, TV, todos, do mesmo jeito, Pitoli, que eu falo com você, que eu falo com todos. Eu sou respeitoso com a imprensa. A imprensa não é respeitosa. Ela é irresponsável, a grande maioria. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Doutor, só uma última questão do Cláudio, pois não, Cláudio. E, doutor, agora em 2024, essa mesma imprensa, esses mesmos grupos de esquerda, esses mesmos grupos de direitos humanos estão indo no cinema chorar de emoção por causa de um deputado perseguido há 50 anos atrás. Para aquele lá, eles choram, pedem direitos humanos, pedem tudo. Pro caso real, em tempo real, eles se negam a respeitar os princípios básicos da Carta de Direitos Humanos. É a hipocrisia documentada, e o senhor vivendo a história documentada, né, doutor? A hipocrisia é tão grande que a anistia assinada pelo presidente Figueiredo lá, quando houve a anistia ampla, geral e restrita, esse mesmo bando de comunistas aí pediram lá a anistia geral, ampla e restrita. E agora esse mesmo bando de comunistas, não, anistia não. Então a hipocrisia, a esquerda é hipócrita, a esquerda é hipócrita, tá? Não há o que falar mais sobre isso. A esquerda é criminosa, hipócrita. É mau caráter. Muito mau caráter. E vocês, gente, vocês já tinham escutado algo desta magnitude, com tanta maldade, com tanta crueldade, com tanto requisitos de crueldade de alguém? Nas vésperas do Natal, deixar a mãe, a esposa, os filhos, todos desesperados? Vocês já imaginaram que dor, um cálculo renal? É muito triste, a dor é insuportável. Nós que somos mulheres, há quem diga que se compara ao parto, e o parto dói muito. Imagina uma crise renal, que segundo disse o advogado, ele estava urinando sangue. Quanta dor! Você acha que ele raciocinou, que ele pensou? É lógico que não. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, isso foi motivo para colocar de novo a Daniel Silveira em regime fechado. E foi o que disse o advogado. Eles remaram e agora voltaram para o mesmo caminho. É como se você nadasse e morresse na praia. Infelizmente, o que está acontecendo no nosso Brasil é gravíssimo. A gente já não sabe mais nem o que fazer, nem como dar essa notícia. E a mídia, pelo que me parece, totalmente a favor do ministro. E vocês, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desta maldade que ele fez com o Daniel Silveira. Mas falando em maldade, olhem essa notícia.
Morre no Rio de Janeiro após 80 anos o ator Neila Torraca. O artista que lutava contra um câncer de próstata e morreu em razão de uma sepse pulmonar. Morreu hoje, quinta-feira, dia 26, no Rio de Janeiro, o ator e diretor Neila Torraca, aos 80 anos, internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do capital fluminense. O artista lutava contra um câncer de próstata e morreu em razão de uma sepse pulmonar. Diagnosticado com câncer em 2019, Ney chegou a ser operado e retirou a próstata. A doença, porém, voltou em agosto deste ano, já com metástase. Nossa solidariedade à família. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que disse o advogado de Daniel Silveira. Gente, confesso para vocês, quanta maldade. Meu Deus do céu, misericórdia. Como pode chegar a esse resquício de crueldade dessa maneira? E foi o que disse, né? O advogado de Daniel Silveira, o que eles querem, na verdade, é fazer o mesmo que fizeram com Clesão, mas segundo o advogado, não vão deixar. Vamos ficar em oração, vamos pedir a Deus para que dê tudo certo, porque é muita maldade. E vocês, gente, vocês sabiam de tudo isso? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser muito bem informado e muito bem-vindo. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar. Eu desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.